Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai ver todas as notícias que estão rolando no mundo da WWE. E rapaz, tá rolando notícia para tudo que é lado agora que a gente tá às portas da Elimination Chamber. Então, se você quiser se manter atualizado sobre o mundo da luta livre e tudo que tá rolando, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai ficar chocado com tudo que tá rolando. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para o algoritmo do YouTube divulgar nosso vídeo para mais pessoas e se inscreve no nosso canal por causa das nossas metas. Vocês já sabem as metas e se a gente bater a meta, a gente vai dobrar a meta, beleza? Então vem com a gente para mais um Notícias da Luta Livre. Vamos voar porque tem muita coisa para falar. E nós vamos abrir falando sobre a notícia da semana que é AJ Styles e o seu status, né? Ninguém sabia o que ia acontecer com o AJ, muita gente falando que ele ia para a AEW para poder fazer lutas dos sonhos por lá e etc e tal. Pois bem, a WWE não deu sopa para azar e assinou o AJ Styles para um novo contrato. Tá, então já havia sido anunciado que o AJ estaria sendo colocado no Hall da Fama da WWE. Isso foi anunciado na segunda-feira, no final do seu show de tributo. E agora saiu a notícia que o AJ assinou um novo contrato com a WWE. Segundo informações de Mike Johnson, da PW Insider, esse novo acordo vai focar na habilidade do Styles de mentorear talentos novos. Tá? Então, aquela ida do AJ Styles lá no Performance Center pode ser o início do trabalho dele na WWE. Ele foi no Performance Center na semana antes da aposentadoria dele, se eu estou bem lembrado. Mas enfim, é, foi dito que o AJ Styles provavelmente vai ser um treinador e um scout de talentos lá no Performance Center. E é possível que ele também, com isso, se torne o novo General Manager, tá? Porque o Robertson ainda está como General Manager interino. É importante a gente dizer isso, tá bom? Isso é importante porque a gente sabe que a AEW propôs um contrato para o AJ Styles, então a WWE chegou e falou Nein! Como já diria o Gunther e o Ludwig Kaiser, e assegurou que o AJ Styles vai permanecer na companhia por muito tempo. Agora vamos falar de Paul Heyman, que disse algumas informações sobre a possível luta de Logan Paul e Bad Bunny. Numa entrevista para Metro UK, o Paul Heyman disse que, apesar de esta ser uma luta interessante, não seria a única luta interessante para o Logan Paul na WrestleMania. Tá, ele disse que falar sobre Logan Paul e Bad Bunny descartaria todas as outras lutas interessantes para o Logan Paul, e como se não fossem interessantes. E para ele diz que qualquer luta com o Logan Paul seria interessante, talvez até ser main event da WrestleMania. Tá, eu acho que ele está indo um pouco longe demais com relação a qualquer luta do Logan Paul ser main event da WrestleMania. Agora, Logan Paul e Bad Bunny, rapaz, considerando o hype que o Bad Bunny tá, olha, eu já não duvidaria nada. A gente tem precedente na história da WWE, precedente desastroso, mas temos aquela infame luta do Bam Bam Bigelow contra o Lawrence Taylor na WrestleMania 11, tá? Então depois daquilo eu já não duvido de nada. Nós tivemos muitas entrevistas de lutadores aí agora essa semana, né? Indo para Elimination Chamber e tal. Teve o lançamento do jogo WWE 2K26 também. E numa dessas entrevistas, a Io Sky explicou por que ela abraça o Triple H nessa cena do Unreal. Numa entrevista para Denise Salcedo, que é uma criadora de conteúdo muito famosa aqui no YouTube, na festa de criadores da WWE 2K26. Aí o Sky foi perguntada sobre a sua coisa favorita de ser uma estrela da WWE e ela disse que é estar ao redor de lendas como Rey Mysterio e Triple H. E aí, falar com eles e abraçá-los é algo que faz com que ela caia na realidade, porque ela sente que ela está sonhando o tempo todo. Então tá explicado aí porque a nossa gênia dos céus abraça todo mundo, é porque ela acha que está sonhando tu está na WWE. Legal, né, cara? Essa mulher é impressionante, realmente muito divertida. Agora nós temos notícias sobre Cody Rhodes, né? E aí aquela galera que não é fã do Cody Rhodes vai se amarrar em ouvir esta informação, porque o Cody finalmente revelou quando que ele vai se aposentar. Em uma recente entrevista para o Unsportsmanlike da ESPN, o Cody Rhodes falou sobre seu futuro e ele confirmou
que ele planeja encerrar a sua carreira na WWE após o seu próximo contrato. Ou seja, esse contrato vence, provavelmente ele deve vencer em 2027, ele deve ter assinado em 2022 um contrato de 5 anos, então o contrato deve vencer em 2027, aí ele assinaria um novo contrato, e aí neste novo contrato, após este novo contrato, ele estaria se aposentando. A gente não sabe se esse novo contrato será de 5 anos, de 3 anos, enfim, se você detesta o Cody Rhodes na moralidade, torça para que seja um contrato curto, para que ele se aposente rápido. Eu acho que não vai acontecer, eu acho que vai ser um contrato longo, de 5 anos de novo. Então, se você não quer mais ver o Cody Rhodes na sua televisão, marque no calendário possivelmente o ano de 2032 para a aposentadoria do Cody Rhodes da moralidade. Agora vamos falar sobre o relacionamento de The Rock com a WWE, porque a TKO fez algumas informações lá para a Receita Federal dos Estados Unidos, e aí algumas dessas informações revelaram qual é o posicionamento financeiro do The Rock na companhia. A verdade é que o The Rock tem ações na TKO, tá? Ele, lá atrás, alguns anos atrás, ele fechou um acordo com a WWE que foi o seguinte: a WWE cedeu os direitos de uso do nome The Rock para o The Rock. O The Rock, como retorno, ele cedeu a propriedade intelectual de volta para a WWE por 10 anos, mas assim ele pode usar o nome, por isso que ele agora é chamado para todo lado de The Rock e não apenas de Dwayne Johnson. E aí, neste acordo, ele recebeu 193.115 ações de uso restrito, ou seja, se não me engano, assim, pela tradução, não seriam ações que a gente diz aqui que são ordinárias, né, que ele pode ter direito a voto, e foram avaliadas na época por 30 milhões de dólares, ou seja, ele ganhou 30 milhões de dólares por esse merchandising, mas ele não ganhou em dinheiro, ele ganhou em ações da TKO. De lá para cá, entre 2024 e 2025, ele comprou mais 96.557 ações, totalizando o total dele de 289.673 ações. Isso dá aproximadamente 43 milhões de dólares atualmente. E ele também ganhou 900 mil dólares anuais em direitos de imagem, né, em royalties, em 2024 e 2025, assim como reembolsos de passagens e despesas, totalizando 2,6 milhões de dólares em 2024 e 600 mil dólares em 2025. Tá? Então, aí o The Rock, que é dono da TKO, parte dono da TKO, e assim ele é acionista também da WWE. Minoritário, mas é. Então, se você tinha curiosidade de saber quanto que o The Rock tinha na companhia, tá aí a informação. Não é pouco, mas perto da grana que ele ganha nos filmes aí, ele ganha de 20 a 30 milhões de dólares por filme que ele faz, é só uma cosquinha. Agora vamos falar da Elimination Chamber, né? Porque temos notícias importantes da Elimination Chamber. O Dave Meltzer soltou um update no Wrestling Observer Radio e sobre a luta de Elimination Chamber masculina. Essa luta ele revelou que é possível que tenha mais gente entrando nessa luta, tá? Que talvez não tenham só 6 lutadores. Se isso acontecer, vai jogar um salseiro, assim, um furdúncio nas odds. Vocês já devem ter visto o meu vídeo com o Zezo, que a gente gravou ontem fazendo preview da Elimination Chamber. Com essa informação as coisas mudam um pouquinho de figura, mas eu também não vou mudar não, eu já postei a minha prévia da Elimination Chamber na área de membros, vou postar amanhã no público, mas a notícia do Dave Meltzer é que talvez a gente tenha adicionados à luta o Jacob Fatu e o Sami Zayn. E aí, em vez de ser uma luta de 6 lutadores na Elimination Chamber, seria de 8, começando com uma 4 fatais. Cara, eu ouço essas coisas, eu fico assim, cara, o Dave Meltzer, às vezes, ele fala umas besteiras, assim, que a gente não tem ideia. Mas, às vezes, ele acerta muito. Então, assim, seria meio louco se a WWE fizesse isso, mas não seria completamente impossível, tá? A gente tem que considerar uma coisa. O Jey Uso entrou de bobeira nessa luta. Então, pro Jacob Fatu atacar o Jey Uso e entrar na luta custa pouco, tá? E aí, de repente, o Sami Zayn resolve vir atrás, resolve entrar também, tá? Então, eu acho que hoje e amanhã vai ter muita intriga rolando. A gente vai ter que ver o que vai acontecer.
Vocês viram no vídeo do Zezo que eu disse que eu acho que o Jey Uso não participa da Elimination Chamber, eu acho que ele vai ser atacado antes. Eu tinha dito que ia ser o Logan Paul, mas depois dessa notícia aqui eu já não sei de mais nada. Pode ser que a gente tenha Jacob Fatu atacando o Jey Uso para entrar na jaula. Não duvidem, vamos ver o que vai acontecer na Elimination Chamber. Agora, vamos falar do draft, né? Draft que não aconteceu em 2025, o último draft que aconteceu foi em 2024. Segundo a Bodyslam.net, a companhia, a WWE, não pretende fazer draft em 2026 de novo, tá? Eu acho que, até mesmo segundo eles, é possível que a WWE queira replicar o sucesso do ano passado, com lutadores trocando de brands ao longo do ano e lutadores da NXT simplesmente subindo para o main roster, tá? Então, assim, eu acho que o draft morreu. Eu acho que o draft morreu. Talvez eles simplesmente ignorem as storylines e simplesmente façam a galera trocar. E aí eles fazem o draft ao longo do tempo sem mostrar pra gente uma data específica de draft. A gente vai ter que aguardar para ver o que a WWE pretende fazer. Esse ano eles já trouxeram bastante gente da NXT para lutar no main roster. Tem gente falando que Soruka ainda vai subir, tem gente falando que talvez Jacy Jane vai subir, que outras lutadoras vão subir. Vamos aguardar para ver se depois da WrestleMania vai ter mais gente subindo aí. Mas o fato é que parece que o draft tá morto e enterrado para a WWE, segundo a Bodyslam. Agora vamos falar do Drew McIntyre, né? E aí o Drew teve uma entrevista agora para No Contest Wrestling recente, e aí ele disse que ele foi perguntado sobre o que os fãs podem esperar, ou quando, ou se os fãs poderiam esperar que Broken Dreams voltasse a ser a sua team song, né? Todo mundo sabe que, assim, Broken Dreams é uma das músicas de entrada mais lendárias da história da luta livre. Ele usou até pouco tempo na carreira e muita gente pede para que ele volte com essa música, né? Ainda mais depois que ele entrou lá no Clash at the Castle, quando ele perdeu a luta para o Roman Reigns lá na terra dele, lá na Grã-Bretanha. O Drew, ele disse o seguinte, olha, a música só pode ser trazida se o chefe quiser. Se o chefe quiser, a música volta. E aí ele falou para os fãs deixarem o Triple H maluco para que a música volte. Porém, ele disse o seguinte, olha, a música atual dele casa melhor com a persona dele. Eu discordo. Mas que Broken Dreams poderia voltar para uma ocasião especial. Eu acho que a música Broken Dreams, considerando que ele é um campeão Rio que está estraçalhando os sonhos de todo mundo, casaria perfeitamente com a persona dele. Mas eu entendo que a música atual dele para o Scottish Warrior também casa muito bem, apesar de não ser a melhor do mundo, mas eu particularmente gosto. Então eu entendo a visão do Drew, mas que seria muito legal ele voltar a vir para a arena com Broken Dreams, talvez numa entrada especial na WrestleMania, cara, seria animal. Agora, né, a gente fez um vídeo essa semana sobre, né, a ganância da TKO, né? Money, 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 money. Pois é, saiu a informação sobre o quanto que a TKO arrecadou em 2025 e também o quanto a WWE arrecadou. Meus amigos, é grana, viu? A TKO revelou os seus resultados e a WWE teve um crescimento de 22% na receita, chegando a 1,7 bilhões de dólares no ano de 2025, crescimento de 22% ante 2024. E o seu EBITDA, que é o lucro antes dos impostos, taxas, depreciações e amortizações, cresceu 32%, chegando a quase 900 milhões de dólares. Mano, é muita grana, cara, é muita grana. E assim, quando você olha esse resultado, você fala, meu irmão, tem espaço para baixar esses ingressos, cara, tem espaço. E o mais interessante é que quando eles revelaram essas informações, eles revelaram uma coisa importante. Existe um setor da TKO que está deficitário, que é a IMG. A IMG ela teve uma queda na arrecadação de quase 600 milhões de dólares do ano passado para esse ano. Ou melhor, de 2024 para 2025. Isso justificaria a WWE tendo os ingressos aumentados.
A TKO pode estar utilizando a WWE para alavancar os seus ganhos para poder compensar a perda de receita da IMG, que é um setor deficitário deles. Só para poder comparar, o UFC teve 1,5 bilhões de dólares de receita no ano, crescimento de 7% ante 2024, e 851 milhões de dólares de EBITDA, um crescimento de 6% ante 2024. Então, quando você considera esses números, você vê que, na verdade, cara, a WWE é a galinha dos olhos de ouro, dos ovos de ouro da TKO. A verdade é que é a WWE que garante boa parte dos lucros da companhia. O UFC também teve uma excelente arrecadação, um excelente lucro antes dos impostos, taxas, depreciações e amortizações. Porém, você vê que a WWE cresceu muito por causa, muito em parte, do crescimento absurdo de ingressos da companhia. Também teve aumento de media rights, o contrato com a ESPN. A gente sabe que tudo isso influenciou. Mas, se você está achando que a TKO vai vender a WWE assim de bobeira para um fundo lá da Arábia Saudita, vai ter que pensar diferente depois dessas informações, porque, meu irmão, só se os árabes vierem com um canhão de dinheiro para tirar a principal companhia arrecadadora da TKO da própria empresa. Agora vamos falar sobre a Bianca Belair, porque teve gente aí dizendo que a Bianca estava treinando para voltar para WrestleMania, tá? Isso aconteceu quando a Nery postou uma foto nas mídias sociais de vários lutadores no Dungeon, né? Que é a escola que ela tem, né? O local de treinos que ela tem ali em Tampa. E Tampa é a 1 hora de Orlando, né? E então muitos lutadores, muitos talentos ali do Performance Center às vezes vão lá para poder treinar no fim de semana e tudo mais. Só que um desses lutadores estava com o rosto coberto com um emoji. E aí muita gente que começou a falar, porque o Montesford e o Angelo Dawkins estavam na imagem. E o pessoal começou a falar: opa, a Bianca Belair tá na foto e ela escondeu e ela vai treinar para WrestleMania e tudo mais. Pois é, a Nery chegou e postou nas mídias sociais a mesma imagem com uma mensagem escrita assim: não é a Bianca. Então, vamos ver se a Nery tá mentindo ou se a Bianca tá treinando. Eu acho difícil, ela acabou de fazer uma cirurgia no dedo, eu acho muito difícil que ela esteja treinando para voltar, mas ela treinou alguém. Quem que ela treinou ao ponto de ela querer botar lá o rostinho de emoji? Vamos aguardar para ver. De repente, se eu tivesse que chutar, eu diria que pode ser algum talento contratado da AEW, tá? E aí, como é da AEW, não pode aparecer junto com lutadores da WWE. Agora vamos falar de Trick Williams. Trick Williams teve uma situação muito curiosa, tá? Recente, porque na segunda-feira, no Monday Night Raw, o Trick Williams ele veio para uma entrevista durante o intervalo. E ele veio não como heel, ele veio como face. A entrevista toda dele foi como face, ele respondendo ao público, ele fazendo o público falar Lemon Pepper Steppers, que é o nome que ele dá para os pisantes dele, para os sapatos dele e tudo mais. E aquilo foi muito, muito estranho. Tipo assim, por que a WWE fez o Trick Williams fazer uma entrevista típica de face para o público? Bom, segundo a WrestleVotes Radio, a verdade é que aquilo foi um teste, tá? Fontes do criativo da WWE contaram para a conta WrestleVotes que eles estão pensando sim em mudar a persona do Trick Williams e assim, apenas alguns meses depois de ele ter vindo para o main roster, tá? Existe um sentimento de que o público está conectando muito forte com ele e que isso poderia posicioná-lo como sendo um mega babyface daqui para frente. Cara, é impressionante como as coisas às vezes mudam rápido na WWE. Só que tem um detalhe que tá me chamando a atenção. Eles querendo empurrar o Trick Williams como um mega babyface porque ele tá engajando com o público, mas não fizeram a mesma coisa com o LA Knight, né? Por que será? Será que o LA Knight foi vítima de etarismo porque já tá pra lá pra cima dos 40, enquanto que o Trick Williams é relativamente novo? Pode ser, tá? Cabe ressaltar que vários lutadores que engajaram organicamente com o público nos últimos tempos não foram empurrados pela WWE, não. Mas o Trick Williams, garoto novo, acabou de subir do Performance Center, pode ser
que receba esse push. Vamos ficar ligado aí se a WWE vai tornar o Trick Williams face em breve, talvez até mesmo com uma participação ousada aí na Elimination Chamber. Se ele saltar de cima de algum pod para cima de todo mundo, pode contar que ele vira face muito rapidamente. Vamos falar agora de Jacob Fatu, porque a WrestleVotes Radio na Fightful Select disse que o Jacob Fatu pode entrar no main event da WrestleMania 42 na luta contra o Drew McIntyre. Tá todo mundo achando que o Cody vai ganhar a Elimination Chamber e vai enfrentar o Drew na WrestleMania. Pois bem, múltiplas fontes no criativo da WWE estariam querendo e empurrando a ideia do Jacob Fatu ser colocado nessa luta. A gente já sabe que a WWE tá zoada com relação a essa luta da WWE, pelo título da WWE, e que estava tudo apontando para uma triple threat, pelo menos entre o Drew, o Cody e o Jacob. Então, fontes do criativo, segundo a WrestleVotes, estariam querendo que o Jacob Fatu fosse inserido nessa luta. Cara, considerando a notícia de que a gente falou mais cedo, de que o Jacob e o Sami Zayn podem ser inseridos nessa Elimination Chamber, eu já não duvido de mais nada. Eu já não duvido de que realmente o Jacob Fatu vai atacar o Jey Uso, vai tirar o lugar dele da luta e vai de alguma forma causar um salseiro. E aí, cara, é aquele negócio, é imprevisibilidade. Todo mundo tá achando que o Cody vai vencer. Mas e se o Jacob causar a eliminação dele para o choque de todo mundo? Fica aí a dica que realmente essa história ainda vai longe. Vamos ver, hein? Expectativas. Se vocês viram o vídeo do Zé, a gente falou sobre expectativas. Se vocês não viram, vá lá no canal dele e vejam. Tá aqui também na playlist de collabs aqui na nossa página no YouTube. E para terminar, meus amigos, vamos falar de WrestleMania, porque olha, segundo o Joey Volts lá da conta WrestleVotes, falando lá na Fightful Select, ele disse que está uma situação de pânico no QG da WWE. E ele falou o seguinte, talvez pânico seja uma forma de amenizar a coisa, porque tem múltiplas reuniões, múltiplas discussões, updates constantes sendo dados a todo tempo enquanto eles tentam fechar o card da WrestleMania. É importante que se diga que neste ponto, geralmente na companhia, o card já está praticamente fechado. E por que o card tem que estar fechado mais ou menos neste momento? Para que todo o material promocional da WrestleMania possa ser feito. Lembrando que camisas são feitas, banners são feitos, cartazes são feitos, imagens na internet são feitas com base nas lutas. E isso leva tempo para fazer. A companhia tem 7 semanas para a WrestleMania. Então, se você não tem o card fechado agora, vai atrasar a vida de todo mundo para preparar toda a divulgação da WrestleMania. Cara, é assim, é uma coisa absurda que eles não têm um plano A, B ou C. Eu já discuti isso aqui, tá? Se a WWE no criativo colocasse lá as tiers, como a gente faz aqui no canal, nos vídeos de alocação de lutadores, se eles colocassem lá uma alocação de lutadores, seria muito fácil de eles substituírem uma peça por outra, caso tivesse problema, porque eles criariam as histórias para isso. Mas como eles ficam fazendo as coisas à lavantê, como era nos tempos passados, sem uma estrutura e sem uma organização e sem uma estratégia de longo prazo, eles ficam batendo cabeça. É impressionante ver essas notícias da WWE batendo cabeça. Tá? Então, o Joey Volts falando aí que a WWE está em pânico, pode ser que a gente tenha muitos problemas ainda até a WrestleMania chegar. A WrestleMania vai acontecer daqui a 7 semanas, cara, 50 dias. Tem um cronômetro no site da WWE com o tempo que tá faltando para a WrestleMania. E eles simplesmente não sabem o que vai acontecer. Que fazem, WWE? É isso que a gente tem para hoje, né, cara? Olha, vocês ficam dificultando a nossa vida aqui como criador de conteúdo, ou facilitando também, né? Porque a gente acaba tendo muita notícia para falar. Beleza? Essas foram as notícias atualizadas da WWE antes da Elimination Chamber. Lembrando que a gente vai fazer live a partir de 8h30 da noite. Já temos presenças confirmadas para a nossa live. Então vamos aguardar, porque olha, vai ser um show que eu acho que vai ser muito legal.
Os resultados podem ser óbvios, mas o show em si, eu acho que as lutas vão ser muito boas. Então, vem com a gente, live a partir de 8h30 da noite. Talvez a gente entre um pouquinho antes, tá? Vai depender do meu ânimo no dia. Então, live a partir de 8h30 da noite. Elimination Chamber começa às 9 da noite no Brasil. Eu conto com vocês hoje à noite, 9h30 da noite, live do SmackDown. Fica ligado, pode ter gente entrando nessa Elimination Chamber aí masculina, hein? Pode ser que não seja só com seus lutadores, não. Cola com a gente e vem com a gente na maior live de luta livre do Brasil. Conto com a sua presença. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, que é tempo de visualização, é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.